Hoje, se eu tivesse que falar de algumas pessoas, quem eu tenho que falar hoje do Papa, né? Até pela forma com que a grandeza papal está sendo sobrepresentificada a mim, né? Através de mim, para mim, o que é a condição multitranscendental, indivisível e todas as consagrações adicotomizáveis que multiprotocolaram a minha estada, que mesmo subsistencializam as estadualizações espacializantes, né, o que é a eternização direta feita à imortalização da carne, literalmente como consagrada, né, não só temperaturalmente, como a continuidade temporalizante, né, presentifica esta notoriedade multiestacionária, sideralizante, se assim podemos colocar, né, ressurreiçõante, né, o que é uma natalidade sistêmica, categorizada como ressurreta, ressurreiçõante, enquanto inédita, literalmente infinitiva, né, inabalável, que vem a ser a configuração, né, o paradigma, o paradoxo inafiançável, né, o que é a linearidade sistêmica perante irrevogável, finitivo, né, transponível mesmo, né, inabalável, assim colocado, né, o que é o maciçamento absoluto perante a escalaridade atalho-dimensionalizante, que eu categorizo, formularizar, né, o que vem a ser a relatividade aristotênica, quando algumas responsabilidades literalmente racionais, ainda que genializadas, né, categorizadas entre minoria, né, o que é newtoniana, aristotênica, colocar quando a magnificência, né, correntista perante a constantificação variável, né, das variáveis principiais, né, as variáveis propriedadeantes que fundamentalizam a elementarização resistora, né, que materializa a consanguinidade vital, se assim mais posso colocar, né, quando, né, a coisa mesmo, né, está convidada a perceber a multicompactuação formular, né, que a quem justifique categorizar como, né, cosmorelativismo literalmente sistêmico, né, sobre inédito, multitemperaturável, que assim, né, teletransportemos esta verdade a quem, né, abduzíveis questões, vamos assim colocar, o que são pautas sideralizadas, se assim racionalizar, alturas rasas, né, a quem justificar, né, estacionariedades fundistas, né, vamos assim colocar. Então, já colocando um contexto minucioso enquanto profissionalismo aristotênico percebido, hoje, né, seria de fato mais colocar a condição do Papa, né, né, o que são algumas pessoas apontadas literalmente entre o valor freudiano como hitlerista, já que a questão cristandade, né, independente de observável, independente do que categorizar como essa vida, revelar filho, ou coisa não necessariamente prevista até então, sobre prevista, né, o que já foi colocado palco
multirrevelatório perante as sobreprofetizações, né, dentro do, né, da monoteistalização, da monoteistalidade trindadiante, né, trino estadualizante, se assim devo configurar, né, as coisas sempre sobre verbos gerundificam né, cordialidades inéditas, né, ou mesmo intempestivos apontamentos a quem, né, que ouvido agrada, né, silenciosidade ou de fato, né, fator atrital a quem descoisifique, elementarizar reagências anatomizáveis, né, protocolarizantes sobre, né, fundamentalismos de fato esforçóricos perante a diretriz primeira, né, enquanto exatificações estratificadas, né, que entre aspas pluralizam, né, as reagências filosofeiras, né, filosofistas, enquanto, né, a pedra filosofal que coloquemos como água, fogo, terra e ar, né, elementos comuns ou o que categorizamos como elementos nobres de fato, né, essenciais ou categorizados entre as minuciosidades isoladas ou mesmo inatingíveis, né. Então quer dizer, entre, né, o que viria ter um filho, né, queria acordar muito mais assustador ou muito mais certeiro perante o grau, né, autoiluminativo como multi-resoluto perante todos os portais que estariam abertos a não sentir automorte, nem desvida, nem morte dos que já se fariam blindados, como caso não tivesse mais a mãe ou pai, o que vira subsistencialidade mesmo, né, consubstancial que continualiza, né, essa infinitiva. Então já seria, né, auto-inédito a própria consagração, já seria descabido querer apontar, mas sobre a quem, né, apontar-se ao inferno, o melhor dos cereais, né, milagre mais espontâneo, né, feita naturalização ressurreta como crucificação, as conveniências de descabidos ou de sustentabilidades infinitivas, mesmo saturadas, quando, né, coisificados em maioria, a quem desapontar minoria ineditamente infinitiva, como aqui já colocada, né, já que eu faço questão de eu tenho que me responsabilizar enquanto indivisível, né, do que veio a se representar, né, o Cristo vivo como Cristo morto, as consagrações de Maria, o Deus nem tão acreditado, quando a deusa inédita, aos cênicos não desejáveis serem percebidos, né, com suas portas fechadas, as conveniências de não usarem os campos perpetuativos para responsabilizarem as verdades, né, em trânsito, a quem dizer, né, espaços vagas que estavam, né, deixadas a quem o que vira teorema de escolhido, né, né, a quem justificar desuniformidade, né, grandeza perante pilares, né, poucos pilares, há tantos despilarizados, né, que nem precisam pensar e basta ter o cu para dar, achando poder pagar, né, entre o arrastar, acreditar, roubar, lapidar, questões tais, né, ainda que a relatividade do corpo perante todas as condições, né, elementares, multiorbitalizáveis, mas o que de fato o corpo carrega
nudez e quinquilharia tal, né? Que viram transações indiretas entre as necessidades heterotrofíveis deixadas subsistenciadas, né? Entre o que comer, beber, né? Que vira a pauta de higienizar, né? Preventivizar perante condições estacionárias, né? O que vira apontar modelo de singularidade repetitiva, né? Minuciosidade frequencializada a quem justificar operacionalidade potencial exata, né? Unipotencial exata, né? Que é a onipresentificação compacta, né? O tratado de linearidade é trabalhável perante o que é a onisciência a quem se justificar, né? Acreditado ou não acreditado, querer acordar mais genializado, menos dependente, né? Não necessariamente, né? Que é poder estar de rabo para cima, né? Tudo pronto, o que sempre foi deixado pronto e farto, como também está, né? Entre todas as novidades espaciais, né? Fartura infinitiva, né? Então, num dado momento, entre alguns que eu coloco, né, enquanto alguns que eu vinha apontando, enquanto palco de historicização jovial, né, eu apontei, venho a reapontar, ainda que eu não assisti mais outras coisas, mas achei muito rebuscador novo, moderno, né, entre ir e vir de entender se colocar perante a quem de fato é revelado, quando precisam justificar o que é ser ateísta e por que não ser ateísta, né? Como ousar não ser ateísta, quando algumas responsabilidades profissionais, como, né, entre Hitler e Freud, né? Freud ter o colo para pôr a cabeça e Hitler ter o colo para poder descansar os pés, né? Dois suficientes a não precisar de mais ninguém sobre um purgatório tal e que cada um sozinho traria alguma subsistencialidade, né? É ter divã, não é ter boas medicinas e mesmo se declarar familiarizado, né, entre saúde e doença, entre condições verdadeiras, complexas, perante mexer com, né, com as inconsciências alheias e todos os golpismos, né, minuciosidades quando entre religião e não religião, se sobrar ateísta até então, porque olha-se ao lado, encontra-se com quem, ou até que ponto Deus faz esse convite, perante quando, né, ganharam a talhariedade perante medicinas a quem, e quando num dado momento algumas questões mesmo relativas, quando, né, envolvidos em um complexo familiar, que buscam exposições entre a saúde e a doença, entre o remédio e o veneno, entre a alquimização de fato e o valor que pessoas que de fato estiveram ali multitranscendendo, se permitindo, então eu percebi que, né, entre os pró-oradificantes ou prioradificantes, mesoperiodizados, assim podemos entidadiar esse estado corrente, enquanto priorizados perante excelências sentidas, né? Mas já há um tempo corrente, o que vira pró, né? Justificar que os priorados, ou os primeiros, ou que vira indivisibilidade, né, da sobreposição de deuses, quando num dado momento, em que momento são, né, é o limite do observável para dizer um Deus e uma deusa, entre o que categorizamos como verdades perante deuses, né? Entre as sobreposições indivisíveis do monoteísmo ao que acharam justificar politeísmos, né, sistêmicos como poligamias descabidas, né. Coloco que mesmo assim eu coloquei que entre alguns corajosos de agudos ou tantos fracassos crônicos, né, Osama chegou bem perto, né, entre tantas mulheres ou a quem mulheres, né, não tiveram interfarturas ou não se ousaram tanto assim perante seus véus, né? Assim, quando homens podem subsistencializar, comprar ou qualquer coisa assim, mesmo assim, acho que chegou muito perto perante, de fato, entender o monoteísmo ou o convite de algumas condições, né,
agudas mesmo, também crônicas, sobre, né, de alguma forma também tentar um único reino e buscar algumas independências, ainda que esses ou aqueles entre suas sexualidades tais, e como eu coloco a minha minuciosidade, mas como alguns vêm a mim, entre a condição literalmente isolados, né, que abriram mão de outras coisas para prestarem conta, então já são, né, porque nasce sozinho e morre sozinho, sobre o contexto de, né, auto-subsistencializarem uma radicalidade singular, ainda que o que são as heterotrofias colocadas como, né, sinergismos indivisíveis, né, perante assim, né, as máximas aterrizadas ou racionalizadas em algum tratado uniforme que referencia domínio perante a maioridade, né, exatificatória, né, uma grandeza exatificatória perante grandes sensos doutrináveis, adestráveis, né? Adestrar também é algo, né, para qualquer um, não. Eu penso que, então, eu coloquei algumas questões ainda, né, o que há entre deixados escritos. Em um dado momento eu tenho o correntismo atualizado, então, independente de escritos, mas avaliando família, ambições pessoais perante comprovar heterossexualidade, né, o limite entre a saúde e a doença, né, deixar-se expor as minuciosidades tais, enquanto familiarizada, enquanto os estados minuciosos perante grupos e representatividade e tal, eu coloco não só Freud, como, né, o Adolf Hitler, né? Quem foi Adolf Hitler e toda a satirização que mesmo, né, incomoda, ou mesmo, né, é constantemente chamada a nunca dormir, né? Perante o biotipo, perante o nunca foi ninguém num dado momento, né? Nem alemão, nem judeu ou judeu, né? Anticristão, não cristão, messianizado, não messianizado, né? Uma co-sinergia, e bem interessante para dizer, né, quando no pior de permitido por Deus, dizer que num lapso de descaso com a volta do Messias seria o mais educado da volta de Jesus, né, tão lapidado para nenhum leite ser derramado a joguetes de inafiançáveis, né, entre os dentes faria muito mais, né, a quem desapontar, né, a quem se ousar chamar anticristo, o Cristo de anticristo, como infernizador ou vertente do mal pela quantidade de poder descabido a quem cutuca, que parece que não, geralmente não tem nada que fazer, num dado momento que espaço é constantemente apontado espaço, arbítrio a quem usufruto além, né, então quer dizer, num dado momento, né, a quem modelo padrão, biotipo, mas entre bodes e situações quando, né, alastrar, né? Qual é o erro de Hitler para todos os individualistas e racistas, né? Que a segurança nunca tá boa, e se pudessem mais fariam que com bomba até eles, né? Desde que empurrando com a barriga sem barriga, e se soubesse teriam feito, imagine se tivessem feito, né? Entre o tratado de ir na festa, desde que estejam todo mundo, mas no fundo não tenham ninguém, né? Querem um segredo de bem gozar a maior desgraça, e o que é o paradoxo do menor sacrifício, né? Quando ficam entre comida, quando precisam ficar entre comida, bebida, quem bebida, comida, ou entre dar a bunda para ganhar volume e ganhar volume para dar a bunda, né? Fuder ou comer, comer fudendo, né? Questões essas mais ou menos, né? Quando, né, estimular a fuder e não ter o que comer, quando estimular a comer e não ter o que fuder, né? Comer de novo, ou não necessariamente, né? Mas dizer até que momentos, até que ponto isso vira estática e dinâmica de apontados assexuados, né, neutralizados e não necessariamente, né? Dizer que a plenitude se auto-incomoda para se autogerar, né? Qualquer coisa assim, né? Então, entre o desbravamento assustador, porque tem que ter estômago, ou tem que ter ter algum valor muito moral, de fato, que não se esqueça, né?
para entender que quando mata um, mata todos, ou de fato dizer que a guerra convida a guerra e é para não sobrar, né? Então, quando alguns adquirem, né, conseguem somar fidelizadores considerados cegos, considerados psicopatas, né, alienados, né, que dormem e acordam com aquilo, né, em um dado momento ter estômago para mexer com bicha, tem gente, né, botar as coisas num determinado lugar. Foi Jesus perfeito, a crítica do Jesus perfeito, não? Inclusive quando a coisa justifica, né, além da religião, pela religião, além da religião, ou mesmo a totalidade da religião, quando o único erro, né, o que vira a sinergia de fugitivos, de sobrados, ou que são capazes de fazer depois de tantos sangrados, né? O que vira a temporalidade racial ou extrarracial, né? Que justifiquem, né, além do sangue, o capital pelo sangue, né, o paradoxo da transparência a quem se enxerga e da cegueira a quem se escute, né? Materializar pelo cu alguma retomada observativa, que, né, a materialização se faz algo literalmente relativo, em que momento se tornam cegos e abstratualizadores descabidos, quando nem auto-acreditados, né, a complexidade do que virou, né? Desuniformidade como uniformidade idiomática, né? Estáticos ou entre pauta moderada de fala, quando cultura de dança e sacudição não é nenhum princípio de porra boa e muito menos sobrado de porra rala, né? Para ficarem andarilhos às vagas. Então eu tenho muitas particularidades entre a ida e vinda, né, de toda a Santíssima Trindade, né? Quando é que não estiveram, né? E que apóstolos há muito tempo não estão, né? O paradoxo de Roma, paradigma de Jerusalém, né? Também não acreditaram e também não acreditaram, também começam-se no lugar, não era no lugar, com a percepção de um lugar aterrizado, né? Ponto pequeno, aqui em ponto grande, né? Terra santa de conformes aqui em espaço, aterrizado como multissideralizável, né? Quando infinitivos, literalmente, não observáveis a quem, né? Então eu tenho muita conexão, ainda que todas as condições apontadas, apontada a condição referencial, ou mais apontado, a vir apontada enquanto, né, fatos, né, a conexão muito sistêmica com todas as leituras que eu fiz, mas de fato muito particular, entre os que se fizeram os 4, ainda que bem conectada a 3, mas que é o Ivan Lima em particular, os 2 Andrés, ontem à noite que eu vi que o Benjamin também se chamava André, então é bom mesmo eles estarem sempre se apresentando, entre o que fez o Boco, né, o timbre, né, eu não sei quem escreve, é quem fala, é uma leitura bem feita. Eu acho que o posicionamento, testemunho, perante a quantidade de coisas armazenadas, geralmente em poucos minutos gravados e entre os textos extensos, a quantidade de coisa rebuscada perante o que virou entre mistérios isolados, conspirados, revelados, polêmicos, é mesmo algo muito... É confortável ter um contato diário, não cansa nunca, né? Eu acho um trabalho muito atípico perante o que eu coloco como tem tudo e não tem nada no Brasil, né? Coloquei a questão daquele menino, o Henrique Caldeira, e eu acho muito rebuscador de minuciosidades, ainda que constantemente temos que mesmo nos justificar, né? Mas não aponto como neutro, mas o que é a flexibilização das rebuscagens, né? Como apontei muitos outros, sobre jovialidade, sobre, não necessariamente, né, ou as condições sistêmicas tais, mas colocando uma leveza com uma sofisticação muito grande perante, né, o somatório de questões já faladas,
a questão de Don Brown enquanto cinematografista, escritor, ou condições particulares, né? Que é o paradoxo americano, o paradoxo europeu. História própria, joga para o alto, não joga, ou mesmo responsabilidade muito bem colocada perante um tempo histórico real, né? Quis fazer história, quis entender a história, quis ser a história, até onde tocar pontos, não necessariamente acreditados por todos, mas o que fizeram, se esse ponto foi mal colocado. Quando a questão é colocar perpetualidade, a questão real que não foi escrotamente colocada e atingir os clímax de poucas cenas, ou, né, entre uma trama, colocar algumas coisas que teve ali um somatório de responsabilidade aterrissada. Se não sou eu, sou eu, estou sendo quem é, né? Ainda que poucos são, nem tantos são, entre alguma racionalidade, a leveza que naturalizada, nem todos precisam ser assim o assado, mas o que vira religião e antirreligião, né? Ainda que todos tiveram, né, suas minuciosidades fidelizatórias em queda, ou não necessariamente, colocada a questão do Bruno Ganz, inclusive, né? O que foi aquele personagem perante o filme A Queda, aquela, né, como ele fez o Hitler, os detalhes, aquilo ali foi um ato muito humano, muito responsável, como muito extraordinário, né? De fato transcendeu questões, eu nunca mais assisti filme algum, penso que os poucos filmes que foram apresentados entre histórias, mas falando de personagem, né? Não é qualquer um também que do nada você não imagina, nossa, aquele cara com aquela cara assim assado e fez Jesus, como né, o filme que eu também nem vi, o filme que eu não vi, sobre Maria Madalena, entre o tema colocado aquele Joaquim, né, Fênix, né, como que eu coloquei, eu gostei demais, né, ainda que o campo histórico, né, colocado algumas questões entre o K-Pax, né, mas alguns artistas parecem né, que são artistas históricas, histórias, escândalos, polêmicas. Coloco de fato a questão do Bruno Ganz, né, assim falado. Ali trouxe um panorama que não desclassifica cinematografias escritas, né? Quem são vilões, quem são mocinhos. Eu acho que alguma questão de, né, questões entre alemão e não alemão enquanto genialidade, enquanto democracia, as portas abertas a quem fechado, paradoxo da América, né? A América se fechou a algum alemão, né? Se aderiu ao alemão pelas conveniências, né? Cientistas, não cientistas, né? Responde, não responde judeu, não necessariamente, quando isso vira uma causa muito pequena. Mas o paradoxo ocidental, e a quem justificar alguns continuaram rudimentares, né? Mas perante algumas indiferenças entre homens e mulheres, e riquezas e contrastes bizarros em todo o globo, alguns tão grandes não merecem aplausos nem tão pequenos, né? E eu não estou não satisfeita com o Brasil, não, né? Brasil onde tudo está, né? E é conveniente, né? Nem coisificar em si. Então, colocando algumas, né? E alguns, né? Eu mantive uma individualidade, eu dei um valor tal, mas eu tive o tempo todo, né? Comprando e não vendendo, entre espaços vazios, né? Ainda que eu colocasse entre multidões, ou elogiando algumas questões tais, né? Como que é toda a cidade ou qualquer lugar, e a temperatura, ainda que tenha ar-condicionado para qualquer um, né? Eu deveria ter, e dizer que alguns lugares é só um sopro pequeno, porque a terra é toda deixada para estar em qualquer lugar, o que é o Reich preparado, né? Alguns lugares que não tenham determinados insetos, determinados monstros. Monstros é percebido que ainda tem em todos os lugares, né? Algumas coisas que mesmo tenham todas as minhas necessidades genéticas originais, né? De fato, aqui entre algumas questões, aí colocando, né? Um pouco sensível, não necessariamente, fui lá, bostei, peguei o gás, o cara trouxe, já cozinhei um pouco de feijão novo, tomei um pouco de cappuccino, ia comprar pão, deixa para amanhã, amanhã vou comprar uma cartela de ovos, né?
Peguei um vale que 5 semanas, semana que vem, mais 4 depois, R$ 75 para as outras semanas. Amanhã deixei separado comprar mais uma cartela de ovos, tentar fritar ele na canequinha Teflon, um por vez, uma coisa que numa determinada dieta nem me dei conta que tava para fazer ali meio que tipo na chapa, né, que eu gosto de comer com tomate, ele empilhado aos montes, né, ou assim tentar fazer, depois o resto de óleo ali, comprei um pacote de pipoca, comprei um potinho de cappuccino de chocolate inteiro, né, de 3 em 3 reais estaria praticamente a 30 e aquele ali, né, 20 e pouco, 21, o outro lá da IT 23 e pouco, eu não peguei o outro. Só comprei algumas coisinhas, né, acabei de comer o bolo de chocolate, gastei o meu vale da manhã, comi o bolo todo. O que eu fiz de manhã? Nem me lembro o que eu comprei com o dinheiro da manhã. 2 goiabinhas, um bolo. O que eu comprei mais de manhã? Era 25, 26. Troquei 5 reais para dar ela ali, que eu fiz uma diferencinha para fazer a mulher trocar o dinheiro. Aí eu coloquei o gás, tem um diferencial amanhã de né, ficou 368 ou qualquer coisa para eu quebrar o... Não, foi 360, foi 268, sei lá, eu tenho um quebrado de um troquinho, né, de uns 32 ou qualquer coisa assim, que eu posso comprar uma cartela de ovos, tem duas bandejas de frango, os 3 quilos de arroz, suco suficiente, coisa de higiene toda comprada, que eu acho que não vou precisar comprar muita coisa durante o mês de higiene, né? As coisas que tem ali dão. Aí eu comprei 2 goiabinhos, comi o bolo, comi um pouco de pão de queijo. Se eu peguei alguma coisa a mais de manhã, acho que não, acho que nem tinha tomado cappuccino. Não me retrato, não me lembro. O resto de leite, acho que não. Uma coquinha pequenininha, vim tomando com um pão de queijo quentinho. Aí voltei lá, falei, com pão de queijo de novo não, nem vi. Vi ex-aluna com o marido lá, que fingiu que não me viu, né? Os psicodélicos, né? E num dado momento forcei muito a barra, ou nem quis forçar a barra entre caixas ao lado. Aí a pessoa olhou, fingiu que não me viu várias vezes com aquele dissimulamento porco, né? De metidos à besta e num dado momento, né? Bem educados, e eu também, né? Acho que eu não transpareci tanto, mas ainda, né? Aí peguei o cheque, já é automatizado, me ofereceram em 45 dias. Aí eu trouxe uma Coca-Cola grande, um pacote de milho de pipoca, 2 quilos de feijão, não queria que me visse também comprando pouca coisa, não seria problema, mas também não queria, não estava afim. Pensei no miojo, pensei queijo, não trouxe, não dava, deixa para amanhã. Queria um pouco de cebola e tomate. Aí o pessoal estava lá perto, eu vazei, também não ia comer hoje. Queria voltar lá para comprar pão de sal, para fazer ovos, não voltei. Falei, tem aqui o que dá, vai ser mais ou menos isso, botei o frango para descongelar. Tem sal com alho, tem adoçante, aí trouxe 2 litros de leite, tinha só um em Itambé, peguei uma outra merda do Damari, desnatado. Tava mais ou menos no mesmo preço, o outro já tava até sem preço. Tomei um pouco de cappuccino, tô aqui com roupa ainda, tava esperando o moço, tá meio friozinho e tal, né? Na cama aqui pensando algumas coisas, aí o troquinho, amanhã eu compro um pouco de pão de sal para comer com ovo frito, ele já tentar mudar a questão do ovo, indo comendo com pão de sal, ver como eu me organizo, eu preciso voltar a comer um pouco de ovos também. Aí para essas 2 semanas vai ficar mais isso, tem ali, né, dá, porque dá. Às vezes uma coisa mais, né, eu não comprei o miojo, que eu falei, é um feijão escaldadinho, é uma coisa de caldinho, tipo um leite, né? Na verdade isso aqui é uma sopa boa, uns sucos bons, mas não tô pra nada fazer porra nenhuma. Quase que eu corri o risco de pegar o dinheiro e comprar uma marmita, mas eu não sei se eu vou ser encaminhada demissional e se tem que colocar crédito, né? Mas seria ter dinheiro para vale transporte, acho que nem boto crédito esse mês, acho que botei foi mês passado, que engoliu, que no outro seria isso, aí que eu vou pular mais 2 meses de novo, mais ou menos qualquer coisa assim. Então eu estava aqui refletindo entre alguns, né?
entre a questão do próprio Olavo de Carvalho, num dado momento, enquanto uma pessoa que eu vi vivo, entre alguns esforços próprios e extrapolando campos da filosofia, né, os paradoxos da filosofia, como da religiosidade sem religião, da política tentada partidária como sem partido, né, mas colocando o que viraram multigolpes de Estado a quem ou a luta pela própria sobrevivência, como eu olho todas as questões, mas como eu olho a luta a justificativa pela intelectualidade e a parcialidade perante não abrir mão da cristandade de algum modo, o valor educativo, a necessidade das particularidades que foram construídas perante a intelectualidade. Então eu me sinto bem perante algumas entidades que eu acompanhei muita coisa, eu busquei muita coisa, ainda que eu não tive resposta. O que é a resposta real num dado tempo perante o meu protocolo, né? Então eu falei sobre algumas pessoas em si, entre outras em aberto, né? Até que ponto dizer que, né, santo de casa não faz milagre. O que é o santo de casa, né? O que é a questão da minha avó e a minha bisavó. Meu avô tinha, de fato, no trono dele muitas vezes estava muito papal, tinha algumas inclinações meio João Paulo II, não necessariamente, né? Quando eu olho algumas questões, de ver alguns traços, algumas coisas, né? O que é o paradoxo do Bento ao Francisco, né? A história do Francisco é de fato formidável, e você não congratular os sonhos de fato de casar, de mesmo viver alguns amores e, né, se deparar com a morte, com o mundo vendo aquilo, com as funções de peito aberto e encargos, né? O que é que se torna rico e não necessariamente no meio daquela ninhada desgraçada, dizer o que é você buscar o seu limite, seu isolamento, e, né, até que ponto você está sobre um cargo papal, né, de fato você ter sua roupa lavada, ter direito a vestes nobres, e colocar esses paradoxos em pauta, cumulativismo, né? Se cumulativismos para a maioria não estiverem ostentados entre riquezas, eles não são não percebidos, né? São assim, se você é rico, de fato, cadê sua riqueza? Você está aqui fazendo o quê? São os depoimentos constantes, né? O que é o paradoxo da riqueza? De vaticanos entre árabes, não árabes, né? A teoria de quem veio depois, né? O que são os prazeres entre amantes e não amantes, né? Quando mulheres se fizeram entre homens, homens entre mulheres, quando, né, paradoxos de judeus e revelações a quem, mas de fato entre, né, se comparado a alguns absurdamente descabidos entre valores vaticanizados, né, de reis, mulheres totalmente descabidas, poligâmicas, né, alguns considerados absurdamente empilhadores de coisas, né, não só a questão do paradoxo americano, né, o americanizado, como as gravidades tais entre ateus e a quem, né, judeus últimos, judeus de meio do caminho, judeus aparentemente discretos, né, quando colocamos europeus, árabes, né, o que é o negro de antigamente, o índio ainda de saco, né, de saco solto, o preto, né, pô, ainda vi na internet, né, aquilo é o pau do Kid Bengala, porra, que preto escroto do caralho, né? Do nada abriu um negócio, tava lá fudendo com a mulher, o pau dele tava meia bomba. Num dia que eu olhei aquelas merda de pornô livre, com um bando de novinha escrota, né? O que são essas novinhas escrotas e esses pretos descabidos, né? O branco ao preto, o preto ao branco, e o moreno em religião e não religião, né? Quando algumas poucas que eu escuto, tem os pau que elas já sentaram neles, né? Que é constantemente um parto, e esses não foram televisionados, né? Tem a teoria dos maiores pau que não levantam, não necessariamente, que são amarrados em volta da cintura, né? Uns que não necessariamente diz que os mais finos e mais degustadores não são tão televisionados, né? Diz que essa é a ostentação de poder tal, a quem enxergue, né? Dizer que a mídia ainda é já ultrapassou da condição de popularidade descabida, quem justifica estar aos melhores vinhos, né? Não necessariamente pisados, até que num dado momento que diz ser negado, né? Dizer que fica mais fácil a outro se tornar
bem falado ou mal falado, né? Se isso tivesse chegado, né? Se torna o raso, maciço, o bruto aqui polido, ficar mais prático dizer e dizer que aquele, né? Que é o elementado nobre, né? Como mesmo sabem reagir, né? Ao mal fazer, quando que é o platô da popularidade ou da maciça, de fato que elementa a soberania inédita que eterniza isolamento, né? Como é que coloquei, né? Até que ponto você está sobre uma inédita, né? Que muitos não conseguem enxergar, o que é a blindagem, o que é o panorama da maioridade, né? O da uniformidade popular, que alguns, né, considerados discretos não fizeram nenhum reinar, né? Em que momento alguma grosseria sem etiqueta, uma etiqueta ou etiquetando a pobreza da minoria achada polida, né? Que é, né, pornograficizar ou não necessariamente é quem justifique, né? Quem precisa etiquetar é porque precisa vender e comprar, e quando, né, não tem para dar, não tem que arrastar, que é a enxergativa sobre sideralizante do pontinho, né? Multigalaxidável de, né, arrastar, poder bem arrastar, estar arrastar, subatomizar, mais rebaixar o subatomizar, né? Menos rebaixar quem faz enxergar o sobre, né? O sobre periodizado, né? Num dado momento, periodicidade é alguma transação, algum estado de trânsito corrente qualquer, né? Periódico, né? O que num dado momento categorizamos como periodizações históricas ou periodizações tais, né? Entre linearidades físicas, o que virou panorama de educação física, né? De genéticas hipertrofíveis, hiperplasíveis e não necessariamente ao fracasso todo apontado, né? Como eu me fiz fisicamente ente, né? De fato, na política de resultado, aparentemente a mais alienada, ou entre tão igual, né? Quem são os diferentes a quem se compare, né? Sobre quando buscar a linearidade de algumas coisas, né? Onde outros fizeram, né? Descabidos e ostentados entre nobrezas que caibam em 24 horas, né? Não estarem só entre porcosas volumetrias, né? Delinquentes, né? Precisam ser etiquetados o que são mesmo dominadores perante as condições vertentializadas entre as esferas cotidianizáveis, naturalizadas, não necessariamente antes de 4, né? Não esquecendo de 4, aparentemente nunca saídos disso, né? Quando categorizar, desclassificar os quadrúpedes reais, a quem os bípedes paranormais que se considere esta parafernália cênica, né? Constantemente a oralização já virou também senso fracassado cênico, né? A quem justificar engenhocamento teórico, né? Temporalidade prática, que em temperaturalidade praxeológica, né? Zero destransitive, né? O correntismo da fracassada nota, né? Frequencializado, né? As máximas da engenhoca não acreditada, né? O que é o inatingível, né? O redentoramento problematizador não pejorativizado, né? Que justifica a integralidade política polida da nobreza mesmo sobremineralizada, né? Dependente de taxar material, antimaterial, auriferado, diamantado, né? Qual é o brilho considerado não vulgarizado, né? Quem pode acordar gritante como crônico, né? A quem apontar intererrante, né? Prostituinte, né? Que se ao alto original, né? Inocente, quem é o racional multiprostituinte, né? Mestre indigente do dia seguinte, né? Que se alarme ao dia seguinte, emergencialidade preventiva, quem curativa e não assintomática, quando esta biologização, né, mesomilagreira, quem, né,
teletransportável, transmutável, subsistenciável, abduzível, entre a complexidade ressurreições, apontar-me demônio horrível, né? Auto-vilã, né? Até que justifique catabolismo anticatabolizável, né? Quem somos, né? O fracasso da constante, autodesconsiderável, né? Então a questão de Francisco, né? A apresentação em tempo certo, para que a reagência purgatorizante, né? O faça sinergista ressurreto, né? De lá para cá, de cá para lá, né? Que é a minha consagração constantemente, né? Automatizada, que eu não me vejo na piada, né? E que deixo a constante ação de graça ao meu correntismo presente a qualquer praça, né? Quando virar desgraça de despraça, quem vai apresentar a melhor taça, né? Num dado momento, né, representando entre o Franciscus, né, e a minha consideração entre Reich, brasiliação com Z, a quem deusa com SS, sobre Z, né, peste, qualquer coisa, né, que combine com leste, oeste, ou qualquer merda de norte e sul, que bem rime com singular fundo do cu, né, que nada faz sem o cu, se a questão é deixar ele vazio, é cheio, para dizer o que é jurar o cheque à vista e o kit, né, a unilateralidade de quem, né, sobre a uma vista, expectativando a própria idade, né, a metodologia, né, cronologia da idade biológica, como que vem a ser, né, idade pródica, pródica metabólica, né? No momento, algumas palavras, né, ganham gerúndica de despedida, né, então bem lembradas ou qualquer coisa assim, né? Quando, né, algumas palavras, poucas têm que ser fixadas, porque a gerúndica já amplitudinaliza angularidade cabida, né? Que depende mesmo de exatificar boa impostação singular, como que vira, né? Interconstantificação de par, né? A complexidade de par para o que faz revelar ou poder num dado momento, algum momento, revelar, né, perpetualidade biológica que imortaliza, né, a dicotomizável elementaridade de a quem barro, cimento, lamento, qualquer coisa assim, né? Então coloquei algumas condições tais como, né, entre tradicionalismo, que não se deve abrir mão, né? Dizer que num dado momento que vira estar dentro da igreja, a pessoa se acreditar numa igreja, vestir a coisa da igreja e entender que a maioria, né, de barriga cheia ou vazia, nem igreja, nem ateísmo cabido, nem comunismo, nem capitalismo, ou a quem justifique, né, igreja de não abismo, aterrizado, olhar, né, com subatomismo sem mais baixar, e macroatomismo de não desacelerar, que virou bom ar, né, temperaturalização de bom ar. Então entra a flexibilização quando um papa, né, se fechar a igreja ou mais abrir a igreja, entre os pecadores e os fracassados, apontado viado a viado, né, sobre alguma pauta de declarar a paz, né, se fez um excelente rapaz, a peito aberto, o que vira num dado momento, né, policiamento ter que mesmo responsabilizar, quando a quem reinar, a quem é papar, o que fizeram, né, entradas e saídas de desincestos, né, pedofilicistas, né, ou toda a desgraça dos sodomados e gomorroidados já vencidos, as sobrevistas, né, inclusive da minha lista, minha irrevogável, né, inafiançável, né, linearizada, extraordinária revista, né,
num dado momento, né, dizer que em todo momento temos que ter responsabilidade com a morte e vida e dizer que se começa de algum lugar. Então, alguns que não se ousem encenar, estarem tão ao azar, quando, né, a maioria embosta e que vira fé, né, de olhou porque gosta de réu, de não réu, qualquer coisa assim, né. Num dado momento, alguns apontamentos já falados em todo o tempo, né, mas entre autoconsagração de reinado como de papado, né, é o primeiro fator do auto-acreditado, da fé naturalizada como ressurreta, a linearidade ressurreições né, não é esperar que algum filho da puta, a sua autossubsistencialização, né, justificar protocolo fracassado de repetitivo desvão, né? Então vira a inédita consagração e de fato aquilo que não se abre mão da autocorpolatria não pejorativizada, que mesmo sempre convida as máximas de não, né, se equivocar com novos bandidos entre piadas, né? Num dado momento, alguns apontamentos já colocados, ou entre o ir e vir, né, de alguns em suas particularidades, alguns ainda entre pilares, como eu coloquei, eu ainda coloco alguns, né, de fato, que é o Xi Jinping, né, o Vladimir Putin, o Kim Jong-un, algumas questões entre minuciosidades continentais, entre, né, singularidades de sobrevivência, contrapontos tais quando Angela Merkel que se fez, né, a questão do Donald Trump, né, paradoxo do relativismo, do nacionalismo, do ocidentalismo, o multijudialismo, né, questões tais entre larguras de democracia e descabimentos de cortinas fechadas, independente de riqueza, né, aqui em barriga cheia e vazia, não fizeram tanta gentileza assim, se comparado como eu iniciei e até que ponto vira o meu fim, né? Do que eu arrastei entre os fartos de todos os lugares, aos fracassos de todos os andares, né? Que em maioria só me colocaram pelos ares de barriga vazia, né? Mas, né, vamos à folia, né? Dizer que se não fosse assim o assado, não teríamos campos acidentados, um piso qualquer de salário, que por dentro, por fora, bastasse ter falta de vergonha na cara e abrir as pernas, né? Entre passivos e ativos, né? Etiquetadamente omissos, né? Perguntemos, né? Eu coloquei eu entre o Papa, né? Falei quem Putin, Xi Jinping, Angela Merkel, Kim Jong-un e Donald Trump, né? Alguns entre se fizeram gritantes ou buscaram singularidades entre acertantes, errantes, ou que fizeram racionalidades aterrizadas, né? Um de no mínimo dois ou nenhum de aqui em feijão com arroz, né? Colocando aqui algumas questões que eu observo entre ir e vir, né? Entre minha inocência, ou em que momento minha inédita, né, tardia, né, irreverência, né, perante a passividade colocada, né, quando aqui comparado à mulher, né, viado de frente ou de ré, né, em palcos hipertrofíveis, entre a magreza, não necessariamente dos campos de concentração, mas a volumetria de quando cadê sua força? Essa é sua gordura, essa é sua altura, essa é sua largura, né? Isso é ser mulher, né? Pergunta aos homens de carro ou a pé, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se rime, né? Anel com o fundo do céu, né? Então aqui olhando, revendo algumas coisas, entre, né? Você vai empilhando, você quer voltar, ou você volta o suficiente, ou você tem que avançar um novo poente, né? Mas entre assistir algumas coisas, tomar um novo banho, comer, fazer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola, mais ou menos qualquer coisa assim, né? Falei, fico mais meia hora no trabalho, falei, não vou pagar de horário, senta lá na rua,
de otária, senta na beira da rua, mas não estica isso ou aquilo, não. Espera lá, pensa no vento, pensa no tempo, pensa no destempo, não pensa, deixa que o tempo, né, espacializa, lamento, né, desnaturaliza, desnadaliza, qualquer coisa assim. Um pouco mais calma, ou, né, sem previsão de nada. Aí colocando algumas questões, penso que estou sendo muito claro, penso que perdi muito material, né? Cada minuto ao meu alto pau, né? Meu alto crucificado pau é absurdamente genial, né? Mas é muito perfeccionismo. O que ficou no meu canal? Né? Tem como reativar os subtópicos, as escalaridades, as escritas entre já problema de vista, eu penso que piorou muito para cá. Forço algumas coisas, forço muito quando vou escrever. Vi que num dado momento, né, também a letra faltava, né? Mas para quem a letra tinha que ser tão exata, né? Entre tamanha ação de desgraça, né? Muita caridade na praça, não. Mas eu penso que muita superioridade, quando num dado momento algumas coisas já são mortas pelo tempo, ou o meu destempo fica incubado como morto, né? Quando dizia num dado momento, deixa aquilo lá como extinção, ou é capital de uma outra realta adivinhação, vamos assim dizer, né? Entre sim e não, aqui em justificar correntismo em aberto, aqui colocando, né? Quando esta singularidade convida a isolamento, né? Nunca fui muito adepta de solidão, nunca me deparei com isso, mas num dado momento, né? O que a maioria, né, nos impõe sacrifício, a constante chá de sumiço, né? De sentir roubados, fracassado, mortiferada, né? Então renovar essa coisa de piada, né? Que momento sobrar, ficar na mesma praça, ter que entrar em lugares que só tem desgraça diariamente, né? Que vira isso, né? A satisfação que seria estar bem e ter uma satisfação diária, né? Mais clara, mais presente, né? Mais perpetuada, né? O que fizeram transcendentalizar, né? Verdade de par, que sobra ao outro direito de a quem, né, reversamente comparar, né? Precisar descomparar para sobrar, convidar o auto-observar, né? A suficiência de que a quem não façam incomodar, né? Achar poderem usurpar, falsear, né? Dessintetizar para ressintetizar, né? Assim ganham direitos espontâneos de auto-amarrar, né? De parasitar. Aqui pensando em algumas questões, né? Ressintetizando ilusionismos de trânsito, né? A quem apontam simulação Matrix, né? Fico aqui colocando meu direito de automatriz e a quem ousar filiar-me como meretriz, né? Descabida meretriz é o que ainda, né? Entre tempos passados, o que entre Maria, mãe, a Maria Madalena, né? Fez e ficaram melenas, né? Assim sempre aquela pauta, né, de homem aviado, como de que mulher que fez consagrada ao meu lado, né? E eu penso que em outro momento descabido, cuidado com comparar véu entre pisco, né? Mais ou menos isso.